Oi, tudo bem? Eu me chamo Sabrina, mas algumas pessoas me chamam de Trina. Sou estagiária no laboratório de design da universidade. Eu tenho um podcast e resolvi criar um canal do YouTube sobre design e inspiração, porque fazia muito tempo já que eu queria criar um canal, desde pequenininha eu já tinha essa ideia. Eu já tive outros canais no YouTube, inclusive, só que eles não existem mais. Talvez tenha alguns vídeos perdidos por aí, mas é bem difícil de achar e eu não consigo tirar eles do ar, mas são coisas que eu não me envergonho se alguém achar. Eu também faço parte da revista Artemisia, eu posto meu podcast pela revista e pelo Spotify e outras plataformas, mas a revista é a prioridade de onde postar o podcast. E também faço parte da agência criativa Da Vinci, o Universo Da Vinci, que é da minha amiga Malu com o namorado dela, Cauê. Eu faço alguns trabalhos gráficos para eles. Eu toco bateria também. Eu toco um pouco de baixo, mas bem pouquinho mesmo, porque eu não sabia muito dessa parte da teoria e eu não gostava muito de ficar tirando músicas que já existem. Eu gostaria mais de criar uma música ou improvisar, sabe? Conseguir tocar com meus amigos, enfim. Por isso, esse ano também eu comecei o curso de teoria musical. Eu também faço parte do coro da universidade. Esse ano eu queria mudar um pouco o que eu faço, assim. Eu queria ter alguma outra linha para seguir, que não fosse design, para descansar um pouco a cabeça, porque, na minha opinião, trabalhar com coisas criativas pesa. E a teoria musical e o coro me ajudaram bastante a desviar um pouco do design e ter uma outra coisa para estudar. As minhas séries preferidas são She-Ra e as Princesas do Poder, The Office, The Good Place e Naruto. As minhas bandas preferidas são Red Hot Chili Peppers e Os Mutantes. Bom, eu pedi para algumas pessoas me mandarem perguntas no Instagram ou em outros lugares para me responder esse primeiro vídeo do canal, porque eu queria trazer uma forma de vocês conhecerem quem eu sou e por que eu resolvi fazer isso. Também, antes de começar, eu quero dizer que o podcast vai sair primeiro que o vídeo, então se você quiser acompanhar no Spotify ou na revista Artemisia, o podcast sempre vai sair primeiro quando for esse formato de vídeo que é associado com o podcast, porque o vídeo tem que editar e o podcast é uma coisa mais corrida e mais fácil de mandar logo pro aplicativo que eu uso para distribuir as plataformas. Inclusive, o aplicativo que eu uso é o Anchor. Muita gente me pergunta qual que é o aplicativo. Ele faz a distribuição do teu podcast para várias plataformas, só não manda pro SoundCloud, daí, para caso alguém tenha interesse em colocar um SoundCloud, ele não manda. Mas manda para umas 8 plataformas. Então eu vou pegar meu celular aqui e responder as perguntas que as pessoas mandaram pelo Twitter e pelo Instagram. Então, a primeira pergunta é da Andri, e ela perguntou o seguinte: tu acredita em signos? Então, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque em partes eu acredito e em partes eu não acredito. Na verdade, teve uma época da minha vida que eu estava muito cética, que eu não acreditava em absolutamente nada, e parecia que faltava alguma coisa na minha vida, sabe? Acreditar em alguma coisa, botar uma magia no mundo, assim. Então eu meio que acredito em signos, mas não sei muito sobre, e acho interessante, acho bem legal a forma como isso se desenvolveu, como existem vários outros tipos de coisas para definir as características do signo, e não é só, tipo, pelo mapa astral, né? Tem várias outras formas, até, tipo, meio que o mapa astral que a gente faz não é muito certo, assim, então eu acredito que pode ter muito esse desvio nos signos, tipo, pessoas que realmente sabem o que estão falando sobre signos e pessoas que leram alguma coisinha assim e repassam informação que talvez não seja certa. Então eu não acredito totalmente, mas acho legal, acho divertido falar. Inclusive eu sou libriana, meu ascendente é câncer e minha lua é touro. A outra pergunta então é: você se sente psicologicamente afetada pelo isolamento social? Então, no começo da quarentena, assim, eu até me senti um pouco, tava meio tristinha, mas é que aconteceram várias coisas, assim, que foram de uma vez só. Aí agora, que a gente já tá, tipo, uns 2 meses na quarentena, eu tô achando, na verdade, ok, sabe? Eu tô bem, assim, de boas. Porque eu tô conseguindo fazer bastante coisa que eu queria antes. Por exemplo, eu gravar um vídeo pro YouTube, fazia muito tempo que eu queria fazer isso. Só que como eu tinha muita coisa pra fazer, tinha faculdade, trabalho, eu não conseguia porque a gente precisava se locomover pra ir até esses lugares pra trabalhar, estudar. E nesse tempinho que eu me mexia daqui até a faculdade, por exemplo, é o tempo que eu uso pra gravar o vídeo, por exemplo. Então, agora eu tô bem. Bom, vou pra próxima pergunta. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. A próxima pergunta é da Crunis. Ela perguntou: tu acha que monogamia existe? Acho que monogamia existe. Eu tô num relacionamento monogâmico, inclusive. Acho que todos os tipos de relacionamento existem, só depende das pessoas decidirem o que querem, né? Um usuário que eu não sei como é que é o nome, o Aijaso, não sei.
perguntou qual a minha palavra preferida. Eu não tenho uma palavra preferida, mas eu acho a palavra vocabulário bem bonita. E estante? Não, estante não. Vocabulário. Vou ficar com vocabulário, porque eu não sei outra palavra, agora me fugiu tudo na mente, então vocabulário é minha palavra preferida. Próxima pergunta, então, é do Japa. Ele pergunta: se você matar um assassino, a quantidade de assassinos diminui ou aumenta? Eu acho que continua a mesma, porque se eu matar um assassino, eu me torno assassino, mas o cara morre. Então, a quantidade de assassinos continua a mesma. A Manu perguntou: qual o diminutivo de telefone? Telefoninho. O Heron me perguntou: o que acontece depois da morte? Eu, na minha visão, do fundo do meu coração, acho que não acontece nada. Que a gente morre e que vira nada. Eu não acho que a gente é tão especial a ponto de acontecer alguma coisa depois que a gente morre. Mas é a minha opinião, respeito toda a religião de qualquer outra pessoa. Eu só acredito que não tem mais nada depois que a gente morre. E se fosse acreditar em alguma coisa, assim, eu acreditaria no espiritismo, que a gente morre, reencarna, e se não reencarnar a gente fica por lá. Eu não sei direito como é que é a doutrina espírita, então não quero falar bobagem. E acredito que ou a gente morre e não acontece nada, ou a gente vai reencarnando. A Kalu me perguntou: quais são as coisas que mais te fazem falta agora? Sair com os amigos, com certeza. O que mais me faz falta é pegar os amigos, sair pra ir naquele lugar que todos os jovens vão aqui na cidade, fazer uma festinha na rua. Pra mim falta ver os amigos da faculdade também, eu tô com muita saudade da faculdade. O dia que a gente puder voltar pra lá e eu chegar lá e ver todo mundo naquele jardim, eu vou ficar muito feliz. Meu Deus do céu, que saudades. A Natália perguntou pra mim: qual a tua comida favorita? Então, minha comida favorita é tortei, torta de bolacha de nata, soba, que é tipo um yakisoba, só que um pouco diferente, lasanha. Todos esses tipos de coisa que tem massa e queijo eu amo. Muito. Meu Deus, muito queijo. A Manu é minha fã, pelo jeito, porque ela foi a pessoa que mais me mandou perguntas. Ela mandou 5 perguntas. Enfim. Ela perguntou, então: você visitaria algum outro planeta se pudesse? Se sim, diga qual. Eu visitaria Saturno, por mais que seja clichê. Altos planeta bonito, muito lindo aqueles anéis. E Urano, porque ele tem uma cor muito bonita, é um azul bem clarinho, assim, parece um algodãozinho doce. Eu gostaria muito de ir pra Urano também, se eu pudesse. Não ia ter onde pisar, provavelmente, porque Urano é gasoso, mas nessa hipótese de que eu posso visitar um planeta, provavelmente eu ia ter algum poder, tipo, sei lá, flutuar, voar, então eu visitaria Urano e Saturno. Bom, seguindo então, essas duas últimas perguntas são da Manu também. Obrigada. Ela perguntou: você prefere ter uma barata no ombro ou nunca mais lavar as mãos? Com certeza ter uma barata no ombro. Imagina nunca mais lavar as mãos, que agonia, ficar com aquela coisa grudenta assim. Ela também perguntou: se você pudesse fazer uma viagem no tempo, pra onde iria? Cara, eu iria pro momento que acabar o isolamento social, que o corona passar. Exatamente, porque não é mais nada. Não tem mais nada que eu quero agora, sabe? Tipo, eu não voltaria no passado, porque eu acho que todas as coisas que aconteceram no passado, de erros ou coisas que aconteceram, enfim, são um tipo de aprendizado e uma maneira de desenvolver a minha personalidade agora. Então eu não trocaria nada no passado. Até acho que isso é impossível, porque, tipo, não tem como a gente voltar pro passado, mas talvez a gente possa ir pro futuro. E, enfim, a única coisa que eu quero agora é o término do isolamento social, que a quarentena acabe, que a gente volta para nossas vidas normais, indo pra faculdade, etc. Então, seria daqui, não sei, 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo vai demorar pra sair essa vacina e quanto tempo vai demorar pra gente entrar em isolamento social, porque a gente ainda não tá aqui no Brasil, mas, enfim. Outra pergunta, ela falou: você tira a água do miojo? Não, eu como miojo como se ele fosse uma sopinha. E o melhor miojo pra fazer isso é o miojo de sopinha de tomate da Turma da Mônica. Aquele miojo está, não sei, eu preciso fazer um altar pra ele, porque é o melhor miojo que eu já comi na minha vida. Ela também perguntou: tu prefere abacaxi assado ou cru? Não tenho preferência, sabe? Eu gosto dos dois, assim. Eu como menos o assado, mas eu gosto dos dois. Cru, assado, os dois são maravilhosos. Eu acho que num churrasco, assim, ter um abacaxi com canela, assado, muda tudo, sabe? Ah, eu só não gosto de abacaxi na pizza. Meu Deus do céu, não, isso é muito ruim, não dá. O João me perguntou: você tem metas
pessoais ou profissionais? Se sim, quais as principais e como você se encontra em relação a elas? Então, João, sim, eu tenho muitas metas pessoais e profissionais, muitas mesmo, porque eu sou uma pessoa bem exploradora, adoro ver várias partes, várias coisas, assim. Uh, Sobre como eu me encontro com elas, bom, eu acho que eu tô no caminho, porque sobre design eu faço tudo na faculdade, no meu trabalho, eu gosto muito das coisas que eu faço, eu ando bastante orgulhosa de tudo que eu faço, tipo, os últimos projetos que eu participei são todos projetos que eu tenho muito orgulho de ter ajudado. Eu ajudei a fazer a capa das revistas científicas da universidade que eu estudo, e pra mim isso é muito bom, porque eu escuto um podcast chamado Holociência, que eles falam sobre ciência, sobre várias coisas da ciência, e eles pedem muito para que tenha essa divulgação científica. E porque é importante ter a divulgação científica, até porque a gente tá num país assim que não valoriza muito a ciência, mesmo precisando pra caramba dela. Eu achei que eu fazendo o design dessas revistas científicas foi uma forma de eu ajudar na divulgação da ciência, sabe? Então eu estou bem orgulhosa das coisas que eu ando fazendo. Também a gente desenvolveu um aplicativo, uma campanha de divulgação para um programa daqui da cidade que vai ajudar crianças, adolescentes e famílias que estão em situação de risco nessa época de pandemia do Covid. E eu me sinto muito orgulhosa também de ter ajudado com o design do aplicativo, porque eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas que precisam assim de assistência social, de serviço de saúde mental, e esse contato com a cultura também, porque esse aplicativo vai fornecer aulas de violão, aulas de instrumentos musicais, enfim, para ajudar essas crianças na pandemia. E sobre os assuntos pessoais, assim, eu acho que também envolve design, que seria o podcast e os vídeos pro YouTube. E assim, eu acho que eu tô seguindo no caminho, eu tô fazendo bem o que eu quero, assim, eu tô fazendo os vídeos, vou começar meu canal no YouTube e eu já publico os podcasts. Então eu acho que eu tô fazendo tudo o que eu quero, eu tô me sentindo bem profissionalmente. Uma coisa que eu ainda quero alcançar é conseguir viver completamente de freelancer, sabe? Eu só me preocupo nessa parte de freelancer sobre a parte dos contatos, porque como vai ser em casa, vai ser tipo um home office, eu ia ficar mais isolado que as outras pessoas, assim, mais isolado que as outras pessoas, porque eu não vou estar num ambiente de trabalho com outras pessoas, com professores e tal, então isso é uma coisa que eu ainda tenho que ver, que eu quero ser freelancer, mas eu quero continuar com os meus contatos, continuar sendo conhecida, conversar com outras pessoas. E o meu maior objetivo da vida é ser professora e pesquisadora, na verdade. Eu quero muito ser professora universitária, eu acho que é uma coisa que vai me fazer muito feliz. Desde criança também penso em ser professora universitária, então... Não universitária necessariamente, eu pensava em ser professora de matemática, mas daí com o tempo, assim, eu fui vendo que matemática eu gosto muito, mas não é uma coisa que eu gostaria de seguir trabalhando. Eu acho que eu faria até mais como um hobby, assim, de tipo, sei lá, pegar várias contas de matemática na internet e resolver. Talvez eu tenha que começar a fazer isso, porque faz tempo que eu não faço uma conta. Mas enfim, acho que o meu ponto do melhor coisa que eu posso fazer profissionalmente é ser professora. No Twitter, o Papito-san, não sei o seu nome, mas assim eu uso, perguntou: qual o teu ponto de vista sobre a vida de um modo geral? Exemplo, momentos bons e ruins, guerra, fome, felicidade, sociedade, etc, etc. Uau, essa é difícil de responder. Eu vou responder pelo que eu tenho propriedade em dizer. Pra mim, a vida é como você age com as coisas que acontecem com você. E é muito importante ter inteligência emocional. Uma coisa que eu tô tentando desenvolver, que tá aparecendo bastante pra mim, assim, nos últimos tempos. Em matérias da faculdade, ou conversas com amigos, ou filmes, ou qualquer coisa que eu assisto, falam sobre essa inteligência emocional, que é muito importante pra gente conseguir viver a vida sem que a gente se desespere e não consiga enfrentar os problemas que vêm, né? Sobre a sociedade... Não sei o que dizer sobre a sociedade, eu acho que é um tema muito difícil. Eu acho que a sociedade é meio louca e que não tem como conseguir entender todo mundo e não tem como argumentar com todo mundo sobre o que seria melhor para todos, porque cada um tem sua visão. Sobre a vida viva a vida. Chega, tipo, para de não fazer as coisas que tu quer só porque você tem vergonha, você acha que alguém vai falar mal de você, ou porque sei lá o quê. Sabe, tipo, faça a tua vida, você não sabe por quanto tempo você vai viver, você não sabe se você pode morrer amanhã, assim, você não sabe quando vai vir uma pandemia e o mundo todo vai parar, então faça o que você quer fazer, não siga o que os outros façam, seja você mesmo. E deixa eu ver o que mais que ele perguntou aqui. Momentos bons e ruins da vida.
Eu tive vários momentos bons na minha vida, eu ainda tô tendo. Eu acredito que a vida é feita de momentos bons e ruins e que a gente não pode se deixar apegar muito aos momentos ruins, porque se eu fosse olhar pro meu passado e ver as coisas ruins que aconteceram comigo, provavelmente eu desistiria de fazer tudo que eu tô fazendo agora, sabe? Porque eu tive um passado meio conturbado, muita coisa aconteceu, muita gente que eu amava não está mais aqui, então acho que a gente tem que aprender a deixar o passado do lado e viver o presente e não esperar tanto o futuro, sabe? Isso é uma coisa que eu tô tentando me disciplinar, porque eu sou um pouco ansiosa sobre pensar no futuro, sobre alcançar a maior coisa, sobre alcançar o que eu quero, e às vezes eu não vivo o presente que tá sendo ótimo, entende? Por último, então, a Lu me mandou uma sugestão de tema. Ela falou sobre para falar sobre a criatividade e a pandemia, e eu achei essa sugestão muito boa. Eu acho que pode ser até do próximo vídeo, talvez, ou do próximo podcast, não sei. Mas eu anotei aqui já como um assunto que eu posso falar. E eu tenho uma observação sobre o podcast anterior, eu falei sobre tipo os alimentos não ter proteína, assim. Aí a minha amiga Lana me mandou uma mensagem falando que todos os alimentos têm proteína, só que não são a mesma proteína da carne. E me mandou uma lista de quanto de proteína cada alimento, cada vegetal e legume tem. Eu queria dizer que no meu podcast não me levem a sério, o meu podcast é só um diário, uma forma de despejar um pouco os pensamentos que estão guardados aqui, uma forma de me livrar um pouco de tudo que eu tô pensando pra não ficar louca às vezes. Então, não acreditem nos dados que eu passo no podcast, mas no YouTube é pra ser um assunto assim que seja realmente pra ajudar ou pra fazer alguma coisa na vida, assim, pra mudar alguma coisa na vida de vocês. Então, digo assim, não me levem a sério no podcast, mas no YouTube sim. Pode crer? Mas não me levem tão a sério no YouTube também, porque a vida é fazer graça, então não teria graça se eu fosse tão séria no YouTube, então eu vou mostrar bastante do meu lado engraçado, por mais tímida que eu seja, e vou mesmo assim continuar tendo essa linha de design e inspiração. Eu pretendo fazer um vídeo por semana por enquanto no canal e depois ir aumentando a frequência, porque eu ainda tenho que treinar um pouco câmera, áudio, esse tipo de coisa, e cenário, então são esses recados que eu queria dar. Eu vou deixar o link do meu podcast na descrição, o link da revista na descrição, o link da agência também na descrição. Se vocês gostaram, se vocês acharam interessante, se vocês acharam minha blusinha bonita, curtam o meu vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você quiser continuar vendo o que eu postar aqui e me siga nas redes sociais que eu vou passar para vocês também, que lá eu faço as perguntas e falo um pouco mais sobre, assim, apareço mais e vocês ficam mais atentos sobre o que vai acontecer, etc. Bom, é isso, então, tchau!